Ora, boa noite, meus amigos, bom ano. Há um ano que não vos via, mas estáis todos mais jovens, mais bonitos, mais elegantes. Realmente os tesaros de Valdecâmara são uma delícia, uma delícia. Ora bem, meus amigos, hoje vamos falar daquele senhor que ali está, Allan Kardec. E vamos falar da vida e da obra dele. Allan Kardec, como sabeis, é o codificador do Espiritismo. Ou o fundador da doutrina espírita, que não do termo, já podemos falar sobre isso. De qualquer das maneiras, como é que a gente vai fazer isto? Bom, nada melhor do que... Olha, ele nasce aqui em 1804 e morre aqui em 1869. Mas claro, nós podemos intuir algumas coisas no antes, porque aquele nome não é desta encarnação. É de uma outra, ok? Mas vamos ver porquê e o que é que se pensa que ele possa ter sido no passado. Depois, então, vamos olhar para a vida dele, vamos fazer aqui uns marcos, que são, fundamentalmente, as obras mais importantes. Não é a codificação complementar, a gente vai ver que Kardec deixou claramente escrito o que é que ele entendia por codificação complementar, que não são as 5 obras que nós normalmente chamamos de básico, são 11 obras. 11 obras. Mas ele, no final, na vida dele, obras espíritas, daqui até ali, ele escreve 32. Mas a gente já vai ver isso tudo. E, claro, depois vamos olhar um bocadinho para o pós, porquê? Porque este conjunto de obras sofreu alterações, edições póstumas, e há uma, inclusivamente, nós já fizemos aqui uma palestra, que é as obras póstumas, só é publicada 21 anos após a morte dele. Bom, então vamos lá começar aqui a olhar para o antes, e no antes há aqui várias possibilidades. Por via mediúnica, e neste romance que aqui está, através desta médium, mas o espírito é o Conde de Rochester, está escrito que ele poderá ter sido este sacerdote. No tempo de Ramsés II, no Antigo Egito, estamos a falar de 3.000 e tal anos antes. 3.000 e tal anos. Vale o que vale. Atenção, isto vale o que vale. Tudo isto, o que é que a gente foi antes, é muito difícil. Mesmo para ele, Allan Kardec, só podemos dizer que, com muita probabilidade, ele terá sido Allan Kardec, mas como é que a gente pode garantir preto no branco? Não pode, mesmo assim, ok? Esta é uma das mais antigas que se encontra aí nos vários livros. Depois desta, é-lhe atribuída esta. Eu ponho aqui um grande ponto de interrogação porque o próprio Kardec lhe pôs. Vem neste livro, de Weiner Oliveira, mas realmente este espírito, Zéfiro, o mesmo que lhe diz que ele foi Allan Kardec, que ele foi companheiro dele nas Gálias, também lhe diz, em determinada altura, e está nas obras póstumas essa mensagem, que ele havia sido Platão. Mas o próprio Kardec, ele desconfia e nunca ele reconhece que possa ter sido isso. Pode ser, pode não ser, não interessa. Estamos só a ver das possibilidades. Mais adiante, e neste livrinho de Canuto de Abreu, então sim, fala-se na existência dele como Allan Kardec. Quem é que lhe diz? De novo, o mesmo espírito que lhe disse que ele havia sido Platão, também é o mesmo que lhe diz que, tu estiveste comigo, que fomos sacerdotes druidas, na Gália, em 58 a.C., e tu chamavas-te Allan Kardec. Eu ponho aqui um carimbo de grande probabilidade. Certezas? Eu não tenho, se algum de vocês tiver, chega à frente. Mas mas as evidências que há apontam que esta seja a de maior probabilidade disso. Depois disso, consta, de novo, pelo Conde de Rochester, este espírito, e através da mesma médium que escreveu o outro daquela primeira encarnação egípcia, diz que ele poderá ter sido este centurião romano, Quirilius Cornélius, e que viveu com Cristo, contemporâneo de Cristo, e que até quando Jesus foi preso, quis deixá-lo fugir, ofereceu-se para morrer em seu lugar. Vale o que vale, é uma mensagem mediúnica, com os seus problemas todos mais ou menos conhecemos, é só para vos dizer o que é que se pensa e o que é que há, o que é que se aponta. Depois desta, e no meu entender, depois da de Allan Kardec, esta para mim é que tem maior probabilidade. As razões é que este senhor Janus, este senhor foi um sacerdote, ele era professor universitário checo. Se vocês, quem já foi a Praga,
Há ali na praça central onde está o relógio, que é um ex-libris de Praga, há ali uma praça central e tem lá uma grande estátua, um jardim com uma grande estátua no meio. É deste senhor, deste Janus. Este indivíduo era um indivíduo com características muito parecidas, características psicológicas muito parecidas a Kardec. E ele vive no século XV e numa altura em que havia o cisma de Avignon, havia 3 papas, dividiam o poder, os papas dividiam o poder. E ele é um indivíduo reformador e uma das coisas que ele diz, por exemplo, é que ele defendia que Cristo é que era o chefe da Igreja e não Pedro, como defendia a Igreja Católica. E por causa disso ele é atraído enganosamente a um concílio que acontece numa povoação chamada Constanze, em português será Constância, fica na Suíça, na fronteira da Suíça com a Alemanha. Juntaram-se nessa altura lá um concílio para tentar resolver o cisma de Avignon e atraem-no a ele como um doutor da Igreja que pudesse ajudar aquilo. Mas foi à má fé e acabaram por o queimar. Está lá, portanto, se algum dia forem lá... Aquilo é que era mesmo amor à coisa. Portanto, isto acontece, reparai quando é que acontece esta existência de Janus, exatamente aqui. Portanto, está aqui a Igreja Primitiva, Cristo, depois a Igreja Católica Romana. Há uma primeira grande cisão aqui, que vai para a Igreja Ortodoxa, que fica para o lado de lá, para o leste europeu, e depois a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana vai andando até que há uma grande primeira divisão com Lutero. Ele é imediatamente antes de Lutero. Tudo isto, Lutero separa-se por causa das indulgências penais. É um grande negócio e tal, pronto, por aí adiante. E depois já podem ver o que é que aconteceu aqui à Igreja Católica Romana com as ramas todas que por aqui andam. Portanto, este senhor viveu nesta época. No meu ponto de vista, tem muita probabilidade que seja. Aliás, na Alemanha, na cidadezinha, esta Constância, as pessoas querem isso. Vai-se lá a um museu onde ele está e é afirmado isto. Na Suíça, os centros espíritas da Suíça, quase todos dão por certo, e querem que assim seja, que sim, que ele tenha sido Janus. Bom, isto é o que se sabe no antes. Bom, ele depois vai nascer em 1804. Então vamos começar por analisar o início da vida dele, entre 4 de outubro de 1804 até 31 de março de 1848, que é quando se dão os fenómenos de Hydesville que o incentivam, é aquilo que vai despoltar o interesse dele pelo espiritismo. Ele nasce numa cidadezinha francesa, aqui, Lyon. A rua dele era esta, mas a casa já não existe, foi destruída, a casa já não existe, está lá uma marcazinha e tal, mas pronto, ele nasce aqui em Lyon. E ele vai, em 1815, portanto, ele teria 11 anos de idade, ele vai para a Suíça, para Yverdon, que é uma cidadezinha da Suíça, onde existia o Instituto Pestalozzi, dirigido pelo Sr. Pestalozzi, que era um pedagogo muito importante daquela época. É neste castelo, vale a pena um dia que possam lá ir, vale a pena também visitar, como é que era, aquilo ele vivia em internato ali dentro, e está ali 7 anos, até 1822, faz ali a sua formação, profissionaliza-se, porque ele vai ser professor. Vamos ver um bocadinho da história contada. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e foi batizado com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Filho de uma tradicional família católica, graduada em pedagogia e direito, o menino Rivail recebeu uma educação primorosa e desde cedo já demonstrava excepcionais virtudes intelectuais. Concluiu o curso escolar em Yverdon, Suíça, no famoso Instituto Pestalozzi, na época a escola modelo da Europa. E não apenas isso, Rivail tornou-se o mais célebre seguidor do respeitado educador Johann Pestalozzi, o grande reformador do método educacional. Antes mesmo de chegar à conclusão do curso, o menino já dava aulas de reforço aos colegas. Aos 18 anos, já era bacharel em Ciências e Letras, além de poliglota.
falava fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, além de sua língua nativa, o francês. De volta à terra natal, trabalhou como pedagogo e tradutor literário. Desta parte, chamava-vos a atenção que o nome legal dele é Denisard Hippolyte Léon Rivail e não Hippolyte Denisard Léon Rivail, ok? Isto só chega à conclusão disto quando ele morre e a viúva tem que ir reclamar a herança dele e legalmente é estabelecido que o nome dele, consultando lá a certidão de nascimento, etc., é isto. É fácil de fixarem. Se souberem os apelidos todos deles, é por abecedário. Denisard, D, Hippolyte, H, L, Léon, Rivail. É fácil de fixar, ok? É uma curiosidade, não tem mais valor do que isso. Ora bem, então ele depois começa a sua vida profissional, regressa a Paris, França, e a primeiro sítio onde ele habita, isto aqui é o Rio Sena, em Paris, aqui Notre Dame está aqui assim, ele habita a sul de Notre Dame, aqui na rua de Arp. Aqui está, ele é solteiro nesta altura, dá aulas, vai dando explicações, depois muda-se para esta Vou Girar, aqui um bocadinho mais estava ali, muda-se para aqui, ele vai mudando de vários sítios, continua a dar aulas e num terceiro momento ele vai viver aqui e ele vai dar aulas na Rua de Sèvres e esta Rua de Sèvres tem um colégio que era de um familiar dele, onde ele trabalhou durante bastante tempo, depois o colégio foi à falência. Mas é neste colégio que ele conhece a esposa e casa-se, Amélie Boudet. Portanto, casa-se nesta altura e enquanto vivem, continuam a viver aqui assim, a sul daqui do Rio, em Paris. Ele, durante este tempo todo, na sua atividade de professor, o espiritismo para ele não era uma coisa que lhe interessasse, mas ele já se interessava era por magnetismo. Ele interessava-se, estudava, tinha amigos magnetizadores, etc., e estudava magnetismo. Mas, fundamentalmente, ele dedicava-se a ensinar, desde línguas, aritmética, etc., e ele gostava de ensinar. E escreve uma série, estão aqui algumas obras, não estão aqui todas, mas estão aqui, assim, algumas das obras que ele publica. Já estabelecido profissionalmente, Rivail casou-se com a também pedagoga Amélie Gabrielle Boudet e com ela compartilhou um grandioso projeto social, trabalhar para uma maior democratização do ensino. O próprio casal abriu salas de aulas gratuitas para diversas disciplinas aos mais humildes. Lecionou química, física, matemática, fisiologia, língua e retórica, entre outras matérias. Condecorado pela Academia Real de Arras, foi também admitido membro pela Real Academia de Ciências Naturais. E, entretanto, ele continua a dar as suas aulas, mas do outro lado do Oceano Atlântico, em Hydesville, nos Estados Unidos da América, acontecem os conhecidos fenómenos de Hydesville. Vamos recapitular. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia.
2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes. Portanto, era o cinema. O pessoal de Paris, às tardes, juntava-se à volta de umas mesas, davam as mãos uns aos outros e a mesa ia girando e davam umas respostas estranhas. E aquilo, claro, Kardec foi sabendo daquilo, mas estamos em 1848, Kardec só se vem interessar por estas questões do espiritismo em 1854. Vamos ver como ele se interessa por isso. Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo, tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme a revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita. 1848, então aqueles fenómenos todos vêm para a França. A palavra Spiritism, em inglês, está registada, pelo menos em 1850, num livro de Andrew Jackson Davis, um espiritualista inglês. Portanto, não é de Kardec, a palavra de espiritismo não é Kardec. O que ele fez foi um neologismo, pegou em Spiritism, que terminava num M, começava num S, terminava num M, e acrescentou-lhe para francês, pôs-lhe um E final, Spiritism. Como nós também, para traduzirmos, pomos um E antes e um O depois. Então, chama-se isto um neologismo. O que ele fez foi, agarrou naquela palavra e deu-lhe um significado, definiu um significado mais concreto, mais detalhado, e assim nasce a doutrina espírita. Mas a palavra não é dele, a César o que é de César, ok? Isso é só irem à internet e procuram. E encontram, em 1850, uma obra dele com isso. Portanto, e há ali uma fase ainda, por volta de 1854, 55, 56, ele já está a começar a arranjar informação para o Livro dos Espíritos, em que ele ainda vai fazendo as duas coisas, vai dando umas aulas, mas depois o trabalho era muito, este trabalho espiritual era muito, e ele acaba por deixar o seu trabalho como professor e dedicar-se apenas a isto. E isto vai culminar com o Livro dos Espíritos. Ele, na altura,
vivia exatamente aqui nesta rua. A portinha dele hoje está assim cor-de-rosa, mas é esta, o número 8 da Rua de Martyr em Paris. Esta é uma fotografia recente. Portanto, ele vivia ali com a sua esposa. Isto já é a norte, agora ele passa-se para o lado lá do rio. Portanto, reparem onde é que é. Ele vivia aqui, começou por viver aqui, como solteiro, enquanto dava aulas e tal, ao pé do colégio em que ele dava, depois abandona tudo isto e vai ali para cima. Ok? É esta a rua. Portanto, e é estando aqui que ele vai assistir e vai assistir àquelas reuniões que nós vimos. A primeira reunião que ele vai assistir é na morada da senhora Pleine Maison, em 55. Ele ouve falar dos espíritos em 1854, da possível intervenção dos espíritos, porque aquilo é um fenómeno inteligente, não é? Quem faz isto e diz que é não e responde dizendo depois é sim, isto é um fenómeno inteligente, não é? É preciso inteligência para conjugar sim, não, portanto, então, se é a inteligência como é um atributo de espíritos, então tem que ser os espíritos, pronto. E ele, a primeira sessão a que ele vai acompanhado da sua mulher, vai à casa da senhora Pleine Maison, que fica nesta rua, na rua Batelier, aqui assim, portanto, ele morava ali e ele vem ali. Ele depois começa a assistir a outras sessões com as meninas Baudin, eram duas irmãs, que viviam ali. Portanto, e ele vai começar a assistir a sessões para estas meninas. E grande parte do livro dos Espíritos é obtido com estas duas meninas. E ele, como bom científico que era e muito racional, ele vem depois sujeitar aquilo que ele escutava ali, das meninas Baudin, destas duas médiuns, irmãs. Ele depois vinha aqui abaixo, à casa do senhor Jaffé, cuja filha era Ruth Céline Jaffé. Terá sido a encarnação anterior de Francisco Cândido Xavier, consta que Kardec foi druida e Hipólito Rivaio foi druida em 58, ok? Estou-vos a dizer o que consta. É possível que sim. Bom, mas esta menina também era médium e ele trazia as coisas dali e depois perguntava aqui, sem as duas estarem presentes, perguntava aqui, através desta, aos espíritos, se validavam aquilo que ele tinha ouvido ali em cima. E, inclusivamente, mudou também de sítio, porque esta menina Jaffé, eram os tempos da mediunidade em que não se sabia muito bem, eram os magnetizadores, a mediunidade e tal. Esta menina Jaffé parece ter comercializado a sua mediunidade, mas temos que olhar as coisas no tempo, ok? Nessa altura, só depois ele explica que os espíritos lhe dizem, não, aquilo dá de graça, aquilo que de graça receber. Mas naquela altura, pronto. E então, ela trabalha também com este senhor, o senhor Rostand, que é realmente um magnetizador, que a casa dele é ali, portanto, ele andava aqui para cima e para baixo em Paris, com os apontamentos para um lado e para o outro, e ia ouvindo uns espíritos e outros médios e tal, até que ele colige o livro dos espíritos e vai apresentá-lo aqui embaixo. No Palais Royal, na Galerie de Lorient, número 13. Hoje em dia, nessa galeria, está isto assim. Está lá uma fonte. No tempo de Kardec, isto era tapado, aqui por cima, era tapado. E era uma coisinha aqui assim ao lado. Era uma livraria aqui assim ao lado. Agora está lá isto. Se lá forem, encontram isto. É uma fonte que ali está. Pronto, e é aí que aparece a primeira edição do Livro dos Espíritos, que na altura tinha apenas 501 perguntas e 3 partes. Hoje tem 4 partes e 1019 perguntas, 1018 numeradas, ok? Mas na altura é isto a primeira. Portanto, e durante a vida dele, atenção, ele revê este livro 16 vezes, ok? A última é em 1869 e já vamos ver. É uma característica de qualquer ciência, de qualquer filosofia. Não sai tudo, reparem, então, tinha 501 perguntas e hoje tem 1019, etc. Portanto, estamos no domínio de uma filosofia, de uma ciência. Portanto, é lançado o Livro dos Espíritos, tinha aquela capa, e este livro pertence se vocês forem, e eu há pouco dizia-vos que Kardec deixou indicações claras de como estudar Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na parte de método, eu já vos chamarei a atenção, qual é o caminho mais adequado para se estudar Espiritismo, e deixou neste livro o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita,
é uma obra feita por ele, é publicada imediatamente à morte, à seguir à morte, mas é dele, em que ele elenca lá, se vocês forem consultar a obra, elenca lá quais são as obras fundamentais do Espiritismo, e são 11, uma delas é esta. E depois tem as obras espíritas complementares, e as que são contra o Espiritismo e tal, não sei o que mais. Bom, e esta, cá está, nós encontramos aqui nas obras fundamentais, e eu depois tomei a liberdade de, para nós nos entendermos melhor, há umas que são nitidamente de iniciação, eu ponho-lhes ali uma letra verde, umas que é a codificação básica, nós chamamos básica, que é esta, mas há também algumas que são avançadas. E eu vou-vos mostrar, de acordo com a ótica dele, que aqui está expressa neste catálogo, o que é que ele considerava que era o de iniciação, dentro das fundamentais, a iniciação, a básica e a avançada. Portanto, estamos em 1857, ele em 1858 começa por fundar a Revista Espírita, que é um jornal como temos aqui na ACMI, também temos um jornal que publicamos periodicamente, em que ele vai utilizando essa Revista Espírita, vai fazendo o relatório de tudo aquilo que ele ia obtendo. Portanto, nós devemos ler a Revista Espírita, e ele aconselha isso. Já vos vou dizer mais adiante onde e como. Porque ele ia utilizando a Revista Espírita como uma atualização dos livros anteriores e, à medida que tinha mais informação, condensava aquela informação e fazia outro livro a seguir. Portanto, isto começa em 1858, em 1 de janeiro, é uma edição mensal e é publicada ininterruptamente até à morte dele, e para além da morte dele, mais uns anos para depois, mas até à morte dele é publicada a Revista Espírita. Portanto, ela não tem alterações, porque aquilo era por mês, saía aquilo e saía aquilo. Não é daquelas obras tipo Livro dos Espíritos, que começou com 501 por depois terminou com 1019, não havia alterações, que era por mês, saía, como sai a nossa revista aqui, não tem alterações, não se vai rever o que saiu no mês passado. Saiu. Portanto, e vocês podem consultar em qualquer altura esta obra. Esta Revista Espírita, ele considera fundamental, mas dentro da fundamental não é a primeira que se calhar deverão ler. E o Kardec também não diz isso. Portanto, já é avançada, mas de qualquer maneira dentro das fundamentais. É uma das 11 que está dentro das fundamentais. Portanto, em 1 de abril desse ano, 1858, ele cria a dita Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Digamos que era a CMI, ok? Era a CMI, era a Sociedade Espírita, a primeira Sociedade Espírita que existiu. É criada em 1 de abril e é criada aqui nesta Galeria Valois, também no mesmo palácio. Era a Galeria d'Orléans, onde ele lançou o livro, e era mais ou menos no mesmo edifício. É aqui nesta portinha, aqui ao lado, e ela existe por si e ele não se consegue livrar da presidência dela até morrer. Ele tenta fazer lá umas eleições durante uns anos seguintes, mas não se consegue livrar, e é presidente, é o primeiro presidente e até morrer é sempre o presidente disto, é um presidente vitalício. Esta Sociedade Espírita vai mudando de lugar, a gente vai ver que vai mudando de lugar. Portanto, e ele, em 1858, ele escreve um primeiro livro para ajudar à orientação das reuniões mediúnicas, que é este livro que aqui está, Instrução Prática para as Manifestações Espíritas, e é uma edição única, que vem mais tarde a ser substituída pelo Livro dos Médiuns, em 1861. E ela é produzida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que já estava aqui neste edifício, e é a obra que sai nessa altura. Podereis encontrá-la na internet, eventualmente com esta capa. Não tem alterações, era aquilo que tinha sido feito. Ela é substituída pelo Livro dos Médiuns. Daí eu não a referir, e ele não a considera fundamental, porque é substituída por uma outra obra. Portanto, isto esgota o ano de 58, passando ao ano de 59, em 1 de abril muda, a Sociedade Parisiense dos Espíritas, em 1 de abril, portanto um ano depois, muda de sítio. É para o outro lado do edifício, pronto, muda de sítio. Um sítio onde estava ali um restaurante, a Galeria pelo IE12, tinha um restaurante ao lado e passa a reunir-se ali. Estando aqui, ele escreve
outra obra fundamental, que ele considera fundamental, que nós normalmente passamos por cima dela, mas não devemos fazer, que é o que é o Espiritismo. Portanto, e tem nessa altura um preâmbulo e 2 capítulos, e ele revê esta obra muitas vezes, 8 vezes. A última é em 1868. Ele vai revendo. A primeira que nasce não é igual àquela que a gente agora aí tem. Normalmente tem aquela capa assim mais daquela cor. Esta obra é de iniciação, nitidamente de iniciação, mas é fundamental. É fundamental. O livro dos Espíritos, se repararem, ele tem 3 partes, não é? Como a gente viu, mas é engraçado que chega a ter 5. Na ideia dele, chega a ter 5 partes. Porquê? Porque ele considera, ele não sabia ainda, estávamos 1859, 1860, o livro dos médios só sai em 1861, ele escreve aquela sebenta, digamos assim, instruções para... E ele pensa que o livro dos médiuns vai ser um suplemento ao livro dos espíritos. A primeira ideia dele é esta. Vai ser um suplemento ao livro dos espíritos, uma dita 5ª parte. E chega a estar, isto está escrito na Revista Espírita, chega a ter uma 5ª parte, ok? Na ideia dele. E diz que vai ser assim, e depois ele acaba por autonomizar aquilo, corta aquela brochurazinha das orientações práticas e cria o livro dos médiuns. Mas, isto para termos a ideia que ele realmente tinha ideias um bocadinho diferentes, portanto, e enfim, é assim que funciona o progresso e a ciência. Portanto, em 1860, ele revê o livro dos Espíritos. E é desde essa altura que ele passa a ter, das 501 perguntas, ele passa a ter 1018. Tem 1019. Só que se vocês forem ver, a 1011 não existe. Mas está lá uma pergunta, ok? Há 1010, 1012. Mas está lá uma pergunta, tem a ver com a ressurreição. Só que não está numerada. Há umas, se vocês pesquisarem em francês, vão encontrar umas edições em que ela está numerada. Mas depois, a partir de 1861, 62 e até chegar aos nossos dias, ele mantém sempre aquilo, passa portanto, passa a ser só 1018 numeradas. Bom, e ele continua, claro que esta obra é a obra básica, ainda não é a definitiva, atenção, embora seja a primeira que já vem com as 1019 perguntas, ou 1018, não é a definitiva. A definitiva começa a solidificar-se a partir da 12ª, mas em vida ele chega a publicar a 16ª, e é essa que nós nos devemos ter, mas realmente a 12ª a 16ª são questões de vírgulas e pontos, não é nada assim de grande conteúdo. Bom, necessariamente continua a ser uma das obras fundamentais e da codificação básica. Ele faz realmente um aviso sobre aquelas questões que estávamos a falar, já há bocadinho falamos, que ele pensava que ia fazer um suplemento ao livro dos médiuns, que era uma 5ª parte, e aqui, se vocês forem ver a Revista Espírita, vão encontrar isso. Ele está com dúvidas se há de ser o livro dos médiuns, um suplemento ou uma obra autónoma. Vocês encontram isto na Revista Espírita. Ele está-se a debater com esta questão. Estamos em 1860, o livro dos médiuns só vai aparecer em 1861. Portanto, e chegamos então a 20 de abril de 1860 e ele muda-se para a passagem de Santana. Portanto, a Sociedade para a Ciência dos Espíritas vai na terceira mudança, né? Começa de um lado do palácio, vai para o outro lado e depois vai para a passagem de Santana e mantém-se aí até à morte dele. E ele, inclusivamente, muda a morada dele para aqui. Vai morar... Não é muito longe de onde ele vivia, não é? Vai-se a pé calmamente. Portanto, ele é no primeiro andar, isto é a porta de entrada, é aqui assim, depois à direita sobe-se uma escadinha e vai-se lá ter, que se algum dia vocês quiserem lá ir. Portanto, a Revista Espírita também, ele vem para aqui a Sociedade Espírita e a Revista Espírita muda para a morada dele, a Rua de Martir, aquela primeira rua onde a gente viu primeiro. Em 1860 ele faz a primeira viagem por França.
dá esta volta, sai dali, de Paris, vem a Sanges, Mâcon, vem a Lyon, à terra natal, Saint-Étienne e volta outra vez. Ele faz várias viagens, já vamos ver as viagens todas que ele faz. Esta é a primeira viagem. Portanto, termina o ano e entramos então em 1861. 1861, em janeiro, sai o Livro dos Médiuns. Este livro, como os outros, ele andou sempre a rever os seus livros. 11 edições. A última é a revista exatamente antes de ele morrer, 1869. Vai fazendo alteraçõezinhas ao livro. Isto é para nos dar uma ideia, se nós quisermos ser exatos e procurar a última versão que Kardec deixou, é esta, a 11ª, 1869. Nasce com uma introdução, 2 partes e 34 capítulos. Hoje tem mais, mas já vamos ver. Portanto, este Livro dos Médiuns, como vos tinha dito, mete no saco aquele guia, ok? É esta a ideia. Ele andou ali a hesitar se havia de ser um acrescento ao Livro dos Espíritos ou se havia de ser uma livro autónoma, mas então esta estava a mais e então, para ele, esta desaparece porque está integrada naquela. De qualquer maneira, a gente pode consultar as duas. Hoje em dia existem as duas que podemos encontrar. Claro que é da codificação básica, é uma fundamental, mas da codificação básica. É o primeiro livro de natureza científica de Kardec. Estamos em 1861, em setembro. Ele normalmente aproveitava para fazer viagens quando tinha férias. As férias escolares. Ele habituou-se a ter férias escolares. Bom. E então, em setembro, ele faz a sua segunda viagem. E ele, reparem, é uma viagem parecida com a primeira. A primeira veio por ali assim, veio aqui, depois voltou. E ele depois se estende. Vem aqui a Bordeaux, Saint-Étienne em Bordeaux. Portanto, ele faz aqui a sua segunda viagem em 1861. Ainda nesse ano, ele sai de Paris. Ele só sai uma vez de França. Ele só vai ao estrangeiro uma vez. É neste ano. Vai ali à Bélgica. Vai a Lille e depois vai ir à Bélgica. Ainda é neste ano que ele faz isto. Neste mesmo ano dá-se um primeiro ato que é violento. Queimam-lhe uma série de obras aqui em Barcelona, o chamado Auto de Fé de Barcelona. Sorte espiritismo. Aquilo que era para se terminar acabou por ser uma promoção maior. Queimaram, reparar, estamos em 1861, portanto só existia Livro de Espíritos, Revista Espírita, o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Não existia ainda outras obras. Mas são queimados à ordem de um bispo de Barcelona, o chamado Auto de Fé. São queimados 300 livros. É uma primeira reação contra o Espiritismo. Entretanto, ele em 1862, mudamos de ano, ele sai com uma obra que continua a existir e ele considera também fundamental, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Em 15 de janeiro de 62. E tem, a primeira edição tem a História do Espiritismo, depois tem um resumo do ensino dos Espíritos. Tem 8 edições, ele revê esta obra por 8 vezes, a última em 1868. E, claro, é uma obra de iniciação, tal como é o que é o Espiritismo. Em 1862, ele faz a sua viagem mais conhecida, mais importante, dá origem, inclusivamente, a um livro, que é esta viagem que aqui está. Ele visita mais de 20 cidades em França, dá esta volta toda. Ele andava por aqui, depois veio aqui, agora dá esta volta toda. Vai a 20 cidades fazer isto, 1862. E isto, ele dá origem à Viagem Espírita de 1862. É uma obra que ele também considera, cá está ela, é uma edição única, porque é um relato de uma viagem, e ele considera que é fundamental ler esta obra, porque tem os discursos que ele fez, o que ele encontrou, as dúvidas que ele encontrava na disseminação do Espiritismo, etc. É fundamental e eu considero que é avançada. Não se vai ler, é melhor ler o Livro dos Espíritos antes do que ler isto. Portanto, é avançada, mas para quem quer complementar os seus conhecimentos, deverá lê-la. Chegamos a 1864, a abril de 1864, e sai a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o precursor do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do Evangelho segundo o Espiritismo só vai acontecer no ano a seguir, 1865, quando sai do Céu e do Inferno. Nasce assim. A primeira edição tem um prefácio, uma introdução em 25 capítulos. Ele revê por 4 vezes. A última é revista em 1868, um ano antes dele morrer.
Claro que esta obra é da codificação básica, é fundamental e é básico, é importante, é basilar que se leiam. Na Revista Espírita de Abril há uma obra que eu, se me perguntarem hoje, olha, o que é que tu aconselhas para quem nunca tenha tido contato com o Espiritismo, comece a estudar o Espiritismo? A primeira que eu vos aconselho todas é esta. Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Está na Revista Espírita de Abril de 1864, são 23 parágrafos, lê-se em 5 minutos. Se vocês pegarem ali na Revista Espírita esta noite, vocês antes de dormir leiam, ficam com um resumo impecável. É de iniciação, é uma obra de iniciação, é uma edição única. Ele depois até fez uma brochura. Esta é uma das capas possíveis que se encontram, mas, portanto, está na Revista Espírita, abril de 1864, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, 23 parágrafos, 5, 10 minutos, vocês leem aquilo, e é um resumo espetacular da doutrina espírita. Claro, é de iniciação. Ele considera fundamental, e dentro da fundamental, diria eu, que é de iniciação, eu aconselho, é a primeira de todas que eu aconselho ler, e antes de ler o que é o Espiritismo, e antes de ler o Livro dos Espíritos, eu aconselho ler isto. Começar por aqui, se tiverem que aconselhar alguém para entender o que é o Espírito. Em 1864, nesse mesmo ano, cá está, ele então faz a única viagem divulgativa no estrangeiro. A outra, eu enganei, ele só tinha chegado a Lille, que era aqui na fronteira com a Bélgica. Sim, desta vez ele vai mesmo a Bélgica, vai a Antuérpia e a Bruxelas. E é a única viagem que ele faz ao estrangeiro, que é, de novo, em setembro de 1864. Ele normalmente fazia em setembro as suas viagens. Chegamos ao ano de 1865. No ano de 1865 sai O Céu e o Inferno. Sai com prefácio, 2 partes e 20 capítulos, e ele também revê 4 edições. 1869. Esta é a primeira obra que é publicada a título póstumo. É publicada em junho de 1869, ele morre em 31 de março de 1869, mas deixa tudo escritinho, a 4ª edição é de junho de 1869. Pertence à codificação básica necessariamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha sido publicado como imitação do Evangelho no ano anterior, 1864, então é neste ano que passa a substituir a imitação do Evangelho e, olha, aumenta, eram 20 capítulos, passa a ter 25 capítulos, mas ele vai revendo, como eu vos disse, e a última é 1868. Mas é a primeira vez que ela se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, entretanto, muda-se cá para baixo, ele compra em Vila Segura aqui, compra um terreno. A ideia dele é depois criar casas para as pessoas de idade, residência de idosos, etc. E ele vir morar para lá com a sua. Portanto, ele vivia ali e compra em Vila Segura, compra uns terrenos que durante bastante tempo teve lá casas de habitação social, e a sua viúva depois mora lá, após a sua morte, mora lá. Entretanto, faz a sua 6ª viagem em França, vai a Bordeaux, em 1866, e em 1867 faz a sua 7ª e última viagem, que faz esta volta que aqui está, Orleans, Tours e Bordeaux, faz esta volta. Portanto, ele em vida faz 7 viagens, uma das quais é ao estrangeiro, vai à Bélgica. São as viagens que ele faz. Entretanto, chegamos a 1868 e com o início do ano aparece a Gênese, a última obra da codificação básica, digamos assim. Na altura aparece apenas com 3 partes e 18 capítulos, mas tem 5 edições, em que a última é 1872, é título póstumo, já quase 3 anos depois dele ter morrido. Mas ele deixa as coisas escritas, tal como o Céu e o Inferno e outras. Portanto, pertence à codificação básica, necessariamente. Há uma obrazinha que ele a torna independente, mas vem outra vez da Revista Espírita. Daí a necessidade de nós acompanharmos com a Revista Espírita, se queremos estudar Espiritismo a sério, convém irmos à Revista Espírita e perceber. Porque ele, por exemplo, aquilo que vem na Gênese no primeiro capítulo, sobre os caracteres da doutrina espírita, ele começa por escrever na Revista Espírita. E até considera aquilo tão importante que ele publica, autonomiza aquilo numa brochurazinha e à parte de coisas. Portanto, e pode-se encontrar uma capa possível que se encontre esta. Não tem alterações, era um artigo de coisa. E ele considera isto fundamental também. Mas podemos encontrá-lo, de facto, até na Gênese, também no primeiro capítulo. É da avançada, digamos, das obras fundamentais, eu consideraria da parte avançada. O Evangelho segundo o Espiritismo, a 4ª e última edição, sai neste ano.
É a primeira das últimas edições. Portanto, e sai com 28 capítulos, um prefácio e uma introdução de 28 capítulos. Esta é a última publicada por ele e é aquela em que se devem basear aquelas que nós aí temos. Portanto, atualmente tem esta capa, portanto, não tem alterações desde essa data. Também, o que é o Espiritismo, como eu vos tinha dito, ele faz 8 edições, e a última, só nesta altura é que passa a ter 3 capítulos. As que nós temos aí tem 3 capítulos, tem uns diálogos e tal, portanto, e tem esta forma. E a última é de 1868, é a 8ª edição do que é o Espiritismo, que é uma obra de iniciação, fundamental, mas de iniciação. Nos dias atuais, as que temos aí, publicadas pela FEP, têm esta capa. Portanto, uma obra de iniciação fundamental para ler. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele também a foi revendo, é da tal obra de iniciação, ele também a revê 8 vezes. Portanto, e a última que ele revê é a 8ª edição e acrescenta aqui uns parágrafos, passa a ter 60 parágrafos. É uma obra que também vale a pena ler. Uma capa possível que se encontra na internet é esta. Esta já é um bocadinho maior que o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. Pronto, entretanto chegamos a 1869. 1869, a 16ª e última edição publicada em vida, sai neste ano, imediatamente antes dele morrer, no início do ano. Lá está, com as 1019 perguntas, as 1018 numeradas. Portanto, não existe a 1011. A 1011 vocês vão ver nas obras que aí estão, não existe a 1011. Está lá uma pergunta, mas não está numerada. Salta-se da 1010 para a 1012. Pronto, e a última edição é publicada, e a 16ª edição. Portanto, cá está, a que nós temos hoje, baseiam-se nessa e tem esta capa que é publicada pela Federação. E em 31 de março ele morre. Morre a trabalhar exatamente na Passagem de Santana, onde estava a Sociedade Espírita Parisiense, e na véspera dele mudar-se para a Rua de Lille. Ele ia sair no dia seguinte, no dia 1 de Abril, tinha tudo planeado para sair, fundar uma livraria espírita, etc. E morre aqui, no escritório dele. Foram lá buscar uma revista espírita, ele dá-lhe uma embolia e pronto, e passa-se e acaba a vida dele. Aqui temos... O filósofo Leon Denis, um dos seus discípulos diretos, chamou Kardec de o bom senso encarnado. O eminente astrônomo Camille Flammarion traçou o espírito kardeciano em 3 palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Ele morre em 31 de março, ele é sepultado primeiro neste cemitério aqui em cima, portanto ele morre aqui, era onde era a Passagem de Santana, e ele é primeiro sepultado aqui, no dia 2 de abril de 1869, que é o cemitério de Montmartre. É um cemitério lá no meio de Paris, tem lá uma igrejazinha e tal. Ele só é trasladado no ano seguinte para onde está agora, no Père Lachaise. Portanto, como ele tinha a ideia de no dia 1 de abril mudar-se tudo para a Rua de Lille, e realmente muda-se tudo para a Rua de Lille, deixa para a Santana, e vem a Revista Espírita, a Sociedade Anónima da Caixa Central do Espiritismo, que ele já tinha definido que era assim que ia chamar-se, e a Livraria Espírita vem também, portanto vem outra vez para sul do Rio, estão a ver? Onde ele tinha começado a vida. E a mulher vem viver para aqui, para a Via Seguro, que ele tinha comprado, e onde depois fez umas habitações para pessoas de maior idade. Quem fica à frente disto é a sua esposa, com mais uns amigos, em que se destaca depois, mais tarde, o Pierre Gaëtan Lemarie, que está envolvido depois em uma série de problemas, mas não é desde o princípio. Está o Delian, estão outros primeiro. Portanto, e sai o dito catálogo racional das obras espíritas, no qual eu me baseei para vos dizer quais são a que Kardec considera fundamental. Aqui está, é publicado em abril, mas ele tinha tudo pronto, foi logo em abril, sai este catálogo, e que cá considera, para quem tiver dúvidas, o que Kardec considerou que era importante ler são estas
11 obras que nós fomos vendo aqui e encontram-nas lá. Depois tem mais, tem as obras fundamentais, são 11, depois tem um capítulo de obras diversas sobre o Espiritismo, obras afins do Espiritismo e obras contra o Espiritismo. Podereis lá ver o que ele na altura tinha. Isto é a Rua de Lille, certo? Tal como é hoje em dia. Cá está o catálogo. Esta é uma capa possível que vocês encontram aí, mas na internet encontra-se com muita facilidade, quer também em francês. Claro, é uma edição única, não há aqui alterações, não foi revista. O livro dos médiuns é a última edição, sai nesse ano também. Ele tinha aquilo tudo preparado, portanto, a 11ª edição sai nesse ano, com 36 capítulos. Portanto, é coisas que ele vinha tendo preparado, e é nela que se baseia os atuais que nós temos. O Céu e o Inferno também é publicado em junho, a título póstumo já, e tem mais aqui um acrescento de capítulos que ele vinha a trabalhar. É a última edição, é a 4ª edição, é de junho de 1869, são coisas que ele tinha deixado à viúva e sai a publicação. E depois, mais tarde disso, o que vem a acontecer é a Gênese em 1872, 3 anos depois, mete-se ali uma guerra, Paris é incendiada, é vilipendiada, ele é transladado em 1870, antes de começar a guerra, vai para o Père Lachaise, é um cemitério nos arredores de Paris, apanha-se o metro e tem mesmo uma estação que diz Père Lachaise, vale a pena lá ir e ver onde é que ela está. E a Amélie Boudet também lá está enterrada, nesse mesmo sítio. Mas ele é transladado para lá, e depois, passado 3 anos, sai a última edição da Gênese, que é a 5ª edição, que também tem algumas alterações, não assim de capítulos gerais, mas tem algumas alterações, pequenas correções que ele foi fazendo, tornando mais fácil de ler, mais lógica na minha perspectiva. As que temos aí têm esta capa da Federação Espírita Portuguesa, e dá-se então a transladação para o túmulo final, como eu vos disse, ele é primeiro enterrado ali, e depois muda aqui para Père Lachaise, que já está um bocadinho nas imediações de Paris, onde tem este monumento que lhe é feito. É onde depois vem a ser enterrada também a Amélie Boudet. Portanto, tem na inscrição tumular, tem isto: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre tal. Isto não é uma frase dele, é uma frase dos amigos da Sociedade Anónima que fizeram um concurso para se construir este monumento. Isto foi votado, como é que havíamos de pôr, e põe um monumento porque ele tinha sido Allan Kardec, druida, e então criou isto, e esta frase não é dele, esta frase é criada pelos amigos dele da Sociedade Anónima. O que é que ainda acontece de relevo nesta altura? Há uma série de coisas. A Sociedade Anónima sofre ali algumas turbulências no pós-coisa, e em 1890 existe a Sociedade Anónima, que era a antiga Sociedade de Paris, já se chama Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Kardec, que é orientada por Pierre Gatin-Lemarie, e a Livraria Espírita também mudou de nome, só muda uma vez, muda para este nome, Livraria de Ciências Psicológicas, e encontra-se aqui nesta rua, na Rua Chabanel número 1, e em 1890 sai então as obras póstumas. Nós fizemos aqui há tempos uma palestra sobre isto, que nada mais é que o testamento doutrinário de Kardec, tem 2 partes ou 3 partes hoje rearranjadas, e tem montes de coisas que vale a pena para se perceber também melhor Kardec. Mas tem uma coletânea de escritos que ele tinha deixado a Amélie Boudet. A Amélie Boudet morre em 1883 e é este Pierre Gatin-Lemarie que vem publicar depois do que sobra de Kardec, publica isto em 1890. Tem este aspecto hoje em dia, e está reorganizado desta maneira. Tem uma biografia, discursos fúnebres e avisos na primeira parte, e depois tem a primeira e a segunda parte, que vale a pena ler. Portanto, é avançada, na nossa opinião, mas Kardec não a considera. Kardec morreu sem saber que iam pegar nos apontamentos dele, passado 20 anos, escrever. Não vem no catálogo, necessariamente. Na minha opinião, quem queira estudar, esta é uma obra avançada. Vale a pena para se perceber melhor a ideia de Kardec. E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos dizer, e eu apresento-vos aqui das obras fundamentais que eu considero no catálogo e que eu me baseei. Cá temos, portanto, estas são obras de iniciação, estas 3. O resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos podem encontrar em abril de 1864 na Revista Espírita. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, é maiorzinha do que este. A minha opinião, basta começar a fazerem assim.
na minha opinião. Mas vocês é que sabem. E esta é escrita em 1862, esta é escrita em 1864. O pensamento vai evoluindo, não é? Aqui encontram o essencial que vocês necessitam, mas se quiserem ler, também podem ler. Agora, não podem abaldar-se a esta é de entrada. E Kardec diz, nesta obra, aqui, no Livro dos Médiuns, no capítulo do método, ele diz que a maneira de estudar Espiritismo estava em 1861, quando sai esta obra, primeiro, esta. Ele ainda não tinha escrito nenhuma destas aí. Esta. Segundo, esta. Terceiro, diz ele, podeis fazer assim, olha, podeis começar a ler esta, e quando chegar à altura da publicação desta, vocês leem esta. Ou podem ler esta, e então depois continuar a ler. O que é que ele queria dizer? É que não deixemos de ler a Revista Espírita, porque todas estas obras, se a gente for lendo a Revista Espírita, percebe porque é que ele as escreve e de onde é que ele foi buscar e porque é que ele vai buscar isto. Pronto, e tem depois aqui está a básica e aqui estão as avançadas, lá está a Revista Espírita, a dita Viagem de 1862 e os Caracteres do Fenómeno Espírita, que podemos encontrar aqui incluída na Gênese. Pronto, também estas obrazinhas que nós fomos falando, cá está o catálogo, a biografia de Allan Kardec, aquele livrinho em que eu falo das outras coisas. Dá aqui um livro que saiu em 2017, que é muito interessante, o legado de Allan Kardec, que fala da história do Espiritismo após Allan Kardec. É um livro um bocado polémico, porque diz que a quinta edição é adulterada, mas sem o comprovar, mas de qualquer maneira, como um repositório histórico, vale a pena ler. Pronto, meus amigos, e eu, como habitualmente estou a gravar isto, daqui por um dia ou dois já o ponho aqui no canal Espiritismo JG, tenho aqui o meu e-mail e no tempo que nos possa sobrar estarei à vossa disposição para alguma pergunta que me queiram fazer. Obrigado pela vossa atenção.